barroco. Que eu toquei bastante, não digo toquei bastante, mas eu toquei assim, cheguei a tocar Gaspar Sanz, né, que é barroco espanhol. Eu gosto do barroco e gosto do flamenco também. Muito bem, olha, vocês se convenceram a ficar, né? Que bom, né? Que bom, estamos felizes com a presença de vocês aqui no período da tarde. Então vamos agora para as explicações. Nós ainda teremos aqui, nós vamos chamar no palco o Eduardo e a Doris para explicarem como é que vai funcionar a dinâmica dentro das salas. Mas eu já vou explicar aqui o seguinte: nós temos várias salas onde vocês serão conduzidos, onde serão levados para participar dessa atividade vivencial e prática sobre como conduzir de uma forma diferente as aulas. Antes de irmos para as salas, para as respectivas salas, eu vou convidar aqui a Doris e o Eduardo, que vão explicar para nós como funcionará a atividade dentro das salas. Nós precisamos de microfones de mão. Explicar a dinâmica de salas. A ideia é a seguinte: serão oficinas que vão tratar sobre o assunto que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. Então, aqui no auditório, vamos apresentar uma proposta e depois vocês vão treinar essa proposta de forma prática, em grupos de 5 pessoas. Tá? Esses grupos vão interagir durante todo o tempo. Vai haver uma primeira reflexão. Essa reflexão é uma ideia para cada um interiorizar. Uma pergunta que nós vamos fazer para cada um responder para a sua própria consciência. Vai ter, então, portanto, uns 3, 4 minutos de silêncio. Se vocês quiserem dar uma cochichadinha com o colega do lado, pode, né? Mas a ideia é que a gente fale sobre a gente mesmo. Fale não, pense sobre a gente mesmo. Em seguida, vamos ter
um pouquinho mais de 1 hora para fazer um trabalho em grupo usando a ferramenta que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá? Essa ferramenta, cada grupo vai olhar na lousa que vai ter lá 10 sugestões de assuntos. O assunto em si não é tão importante quanto aplicar a ferramenta que a gente vai apresentar. Então, o grupo vai desenvolver um trabalho para produzir esse resultado, escolhendo a sua escolha ou qualquer um dos 10 assuntos. Agora, não percam muito tempo escolhendo, tá? Porque o importante não é tanto o tema em si, quanto o exercício. Tá bem? Então, a ideia é que a gente, durante meia hora, desenvolva isso. Vocês vão ter uma folha de papel. Adiantando um pouquinho, vocês vão ter que formular perguntas. 4, 5, 3, o que der para fazer em meia hora. Tá bem? Depois, temos mais 35 minutos para a gente trocar a experiência com o próprio grupo. Sobre a aplicação, sobre o sentimento, sobre a sua perspectiva, sobre a sua aceitação ou rejeição. Tá? Não se preocupem em dizer, não posso criticar porque o pessoal da organização que fez. Sejam sinceros nessa troca durante 35 minutos para verificar se essa ferramenta vocês cogitam de aplicá-la, de passar a aplicá-la nas suas atividades como facilitadores, expositores, educadores. E finalmente, vamos ter mais uns 5 minutinhos para uma pergunta igual à do começo, que é exatamente para eu me perguntar para a minha própria consciência, tendo passado por esta hora de trabalho com o grupo, tá? Como é que eu estou? O que mudou? Qual é a minha perspectiva? Tá bom? Para que a gente possa produzir o trabalho da primeira metade, da primeira meia hora, que são formular as perguntas, que vai ser baseado no que nós vamos apresentar daqui a pouco, cada sala terá um par de monitores. Tá? Os monitores não vão dar a explicação toda de novo. O que eles vão fazer é compartilhar com vocês. Olha, eu estou querendo escrever assim, o que você acha? E aí o monitor também vai dar a sua visão sobre o trabalho à medida que ele vai se desenrolando, para a gente poder ter uma certa segurança se a gente está indo para o caminho certo ou para o caminho que não é aquele que a gente sugeriu. Tá? Então o monitor não vai fazer uma outra exposição na sala. Ele vai simplesmente ajudar a gente a andar pelo caminho. Tá? Depois desse tempo, 5 minutos de reflexão, 30 mais 35 de trabalho em grupo e 5 de última reflexão, todo mundo vem voltando para cá, que já deve ser 4 e pouco, para a gente poder ir concluindo o dia. Questões reflexivas e metodologia metacognitiva. Nossa, que baita palavrão, né? A ideia é a seguinte, falamos de metodologia metacognitiva na parte da manhã do ano passado, então algumas pessoas já ouviram esse palavrão. Tá? A ideia era acostumar com um modo diferente de olhar o processo de aprender. Mas questões reflexivas, se eu disser para vocês, olha, eu vou fazer trazer para vocês uma baita novidade. Vamos usar perguntas na aula. Falar, vou levantar, vou embora. Né? Eu já faço isso. Todo mundo já faz pergunta para dar aula. Né? Então, para que isso? Para que isso? Não é novidade nenhuma. A ideia é que a gente possa aprender como aprender, tá? Usando alguns recursos que estão na nossa cabeça, que estão na forma de provocar a mente humana. E é isso que a gente queria trazer para vocês. Vamos entender o que é uma pergunta para o ser humano e, em especial, o que é uma pergunta para os nossos cursos e atividades. Tá? Vamos lá. Oi? Aí. Olha,
nos ocorre aqui que temos três classes de perguntas para fins pedagógicos. Tá? Todas voltadas para a educação. Né? Uma delas é pergunta para verificação de conteúdo. O segundo tipo, perguntas para refletir, que nós vamos chamar aqui de questões reflexivas do tipo 1. Não estranhe muito o que nós estamos fazendo aqui, que esse negócio de tipo 1, tipo 2, não está escrito em nenhum manual. É apenas para a gente se entender durante o dia de hoje. Porque a outra pergunta para autoconhecimento, nós estamos chamando de pergunta reflexiva. Isso é um problema da língua portuguesa. Porque a reflexão do tipo 1 é a filosofia, é a mentalização. E a reflexão do tipo 2 é aquela que a gente olha no espelho. Para as duas a gente usa a palavra reflexo, mas são contextos diferentes. Olha, pergunta para verificação de conteúdo, essa tenho certeza que todo mundo domina com o pé nas costas. Né? Aí está 2 exemplos tirados da doutrina espírita. Que ano foi publicado o Livro dos Espíritos? Né? Todo mundo responde a mesma coisa. Tá certo? Se quer responder certo, responde a mesma coisa. Se não responder a mesma coisa, está errado. Né? Quem foi Camille Flammarion e qual foi o seu papel para a divulgação do Espiritismo? Agora, essa talvez a gente responda com palavras diferentes. Mas ninguém vai dizer que o Camille Flammarion foi um plantador de batata. Tá certo? Ele foi um astrônomo lá da França, que conviveu com Kardec. Então, quer dizer, tem um conceito que a gente pode aferir contra um gabarito. Tá? Elas servem para verificar informações. Elas são úteis em contextos como testes, memorização, esclarecimento de fatos objetivos. Elas têm a sua utilidade. A questão é que nós, em geral, usamos isso de 90% a 100% das situações. Tá? Vamos para as questões reflexivas do tipo 1, que em geral já não são tão lembradas, mas como o aspecto filosófico da doutrina espírita é rico, vasto e muito abrangente, é natural que nós tenhamos aprendido com questões reflexivas, como, por exemplo, aquelas que constam do Livro dos Espíritos, tá? Porque nos ensinam a avaliar a vida, os valores, tá? Mas a gente não consegue usar um gabarito. Tá? Porque, por exemplo, uma pergunta como a segunda, deixa eu ler as duas, vai considerando que Deus é infinitamente justo e bom, como associar o conceito de justiça com o de reencarnação? Isso vai variar um pouco de acordo com a experiência de vida e a ótica de vida das pessoas. Tá? Então, já é difícil aplicar um gabarito aqui. Claro que Deus é justo e bom. Claro que existe reencarnação. Claro que existe justiça. Mas talvez as pessoas que tenham passado por grandes dores e sofrimentos tenham uma visão um pouco mais aprofundada do que uma pessoa que está estreando na vida aqui. Né? Por que a dor é uma experiência educativa para um espírito em evolução? Ninguém discorda disso. Mas como é que eu vou falar se eu acabei de perder um pai para um câncer? Né? Como é que eu vou falar se eu acabei de ser promovido no emprego e agora posso planejar meu casamento? Tá? Então, não tem um gabarito. Mas são questões que me ajudam a entender a vida. Porque eu reflito. Agora, queria apresentar as questões reflexivas do tipo 2. E o conceito daí é o seguinte. É pergunta que eu faço para mim mesmo. Mas que graça tem eu fazer uma pergunta para mim mesmo? Tá? Ô Eduardo, qual é a idade que você tem? Qual é o seu endereço? Isso não tem graça nenhuma. Tá? Porém, quando eu falo de quem, não o que eu tenho, porque eu tenho um endereço, eu tenho uma idade, mas eu não sou isso. Aí já muda de figura. Queria recorrer à questão 918, os caracteres do homem de bem que constam do Livro dos Espíritos. Um dos itens que os Espíritos alinham lá com a redação que Kardec organizou, verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E aí vem, como é que a gente sabe isso? Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou,
perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Está claro que aqui os espíritos levantaram para Santo Agostinho cortar e dizer que, né, isso tem que fazer toda noite. Né? Mas o que a gente nota é interrogar a própria consciência nem sempre merece a devida atenção de nós que estamos aqui para sermos movidos e fortalecidos pela doutrina espírita. Né? Então, vamos investigar essa questão de interrogar a própria consciência. A proposta é, já que nós aceitamos que o Espiritismo foi revelado aqui para melhorar a humanidade, né? É um passo na evolução. Agora, a humanidade é feita de seres humanos, então para melhorar a humanidade não tem jeito, né? A gente tem que melhorar cada um. E eu não consigo melhorar o meu vizinho. Que pena, né, que eu não consigo melhorar o meu vizinho. Eu só consigo melhorar a mim mesmo. Então, a proposta que nós fazemos para educadores da doutrina espírita, vamos cogitar de em todas as nossas aulas, não precisa fazer em todas as aulas, mas pelo menos pensar em todas as aulas. Será que cabe uma questão reflexiva do tipo 2? O pessoal na Aliança Espírita Evangélica, alguns anos atrás, num evento, começou a chamar essas questões de questões vivenciais. Mas a gente não achou muito adequado falar questões vivenciais aqui, porque nós temos 4 instituições, a gente queria usar um termo mais neutro, tá? Por isso que a gente ficou aí nessa proposta de reflexão do tipo 2. Tá? Vamos lá, alguns exemplos disso aqui. Por exemplo, aula sobre moral evangélica é fácil, podem dizer, talvez não seja tão fácil. Mas vamos fazer de conta que a gente tem que dar uma aula sobre fé. Eu vou dar alguns exemplos aqui de perguntas. Qual a minha atitude costumeira quando me lembro de que preciso desenvolver a fé para enfrentar dificuldades e provas da vida? Não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta de gabarito. Vocês vejam que a redação está feita na primeira pessoa do singular para que cada pessoa possa fazer essa pergunta para si mesmo. Não é o facilitador dizendo qual é a sua atitude costumeira, não é isso. É o participante dizendo qual é a minha atitude costumeira. Só ele vai poder responder para ele mesmo. Se ele quiser compartilhar com os companheiros, poderá ser isso organizado pelo facilitador também. Tá? Mas vamos dar outros exemplos aqui. Se eu percebo que eu não consigo usar a força da fé nas situações mais difíceis, digamos que você está lá dando aula sobre a fé, falando do grão de mostarda, etc. E está lá o aluno minhocando lá na sua cabeça, fala, puxa vida, mas não é fácil para mim. Tá? Talvez ele possa responder isso para ele mesmo. Qual pode ser o motivo da minha limitação? Será que é porque eu sinto que levei muita surra da vida? Será que é porque eu acho que a vida foi injusta? Será que é porque eu nunca tive que ralar para resolver um problema? Só a pessoa pode responder isso. Né? Tendo avaliado que a minha dificuldade para enfrentar situações como esta, né, é a minha tendência, e cada um pode ser cada um. A minha tendência é acomodação. Eu quero que o mundo acabe em barranco. A impaciência, falar, não tenho fé porque as coisas não acontecem do meu jeito. O medo, fala, puxa vida, o que vem por aí? Né? Pode ser um monte de coisas diferentes, para cada um é cada um. Então, já que eu reconheci isso, como é que eu posso desenvolver um jeito de superar essa tendência? Essa pode ser uma pergunta que o facilitador proponha para ajudar a pessoa a não olhar o assunto da fé como, isso está no programa lá. E sim, não, isso está na minha vida, é outra coisa. Alguns exemplos que nós vamos passar depois para todo mundo. Ó. Aula sobre reencarnação, por exemplo, elas cabem uma pergunta reflexiva do tipo 2. Eu vou usar só a segunda aqui, para não estourar o meu tempo. Reconheço que tenho dificuldades em avaliar o meu atual processo de vida. Puxa, eu não consigo pensar em mim mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou no meio do furacão. Quais seriam as minhas possíveis razões para essa dificuldade? Será que é porque eu não dou tempo para mim mesmo? Será que eu não paro para pensar? Será que eu não me valorizo? Como será bom quando as pessoas conseguirem fazer essa pergunta para si mesmas? Porque não é falar teoricamente sobre reencarnação. É para dizer, eu sou um ser reencarnado, o que eu estou fazendo com a minha reencarnação? E isso só ele pode fazer.
Vou passar para outra. Por exemplo, aulas mais técnicas. Faz de conta que eu estou lá descrevendo o plano espiritual. Do jeito que o André Luiz descreveu nos seus livros, etc. Né? Agora, pode ser que esse assunto técnico, entre aspas, me leve a pensar um pouco sobre o que eu estou fazendo aqui sentado nessa cadeira. Quando eu leio descrições do mundo espiritual, os romances sobre a espiritualidade, qual é a minha motivação pessoal? Eu sou curioso. Eu gosto de saber se lá no plano espiritual tem futebol, tem cidades, tem metrô, né? Ou, na verdade, é que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Eu tenho motivação para conhecer as coisas. Mas outra coisa, pode ser que eu queira refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. É bom de vez em quando a gente dar uma parada e saber o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou lendo esse tipo de livro? Tá? Pode dar uma orientação para que as pessoas aproveitem o seu tempo no programa melhor. Porque senão elas vão lá e falar, eu vim aqui para saber. Me encha o ouvido de curiosidades e informações. Isso certamente não é o objetivo da doutrina espírita. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu fui encarregado de dar uma aula sobre a parábola do filho pródigo. Como é que eu vou preparar essa aula? Bom, é claro que eu vou reservar um primeiro tempo. Não é a única forma de fazer essa aula, claro. Imaginei uma delas aqui. Vamos contextualizar época de Jesus, a convivência, quais eram os seus obstáculos, os seus adversários. Vamos relembrar o relato da parábola do filho pródigo. E aí vamos dizer, olha, Jesus contou assim, havia 2 filhos e um pai que tinham posses, entretanto o filho mais novo pediu, quer me adianta a sua herança, etc. Você começa a contar. Você calcula mais ou menos o tempo que você vai levar relembrando. Pode ser que você distribua a versão impressa, peça para todo mundo fazer uma leitura silenciosa, pode ser que você faça uma narração, pode ser que você traga um vídeo onde alguém conta isso, tanto faz. Ao longo do processo, você pode dizer, agora vamos propor uma reflexão em grupo e vão apresentar uma pergunta reflexiva do tipo 2 sobre o assunto da parábola do filho pródigo. Dá o tempo, as pessoas, você pode escrever, você pode só ficar em silêncio, tá? Mas calcula o seu tempo na exposição e diz o seguinte, gente, agora vamos abrir para depoimentos. A ideia é que as pessoas, como nós vimos na parte da manhã, exercitem a escuta ativa. Nós como facilitadores e os alunos uns para com os outros. Para que cada um se sinta realmente presente no processo de educação espiritual. Tá? E aí eu vou dizer uma coisa que incomoda todo mundo, inclusive a mim. Tá? Quando a gente dá um tipo de abordagem para ouvir a experiência dos outros, sobre isso você não precisa fazer fechamento. Porque se você fizer fechamento, você vai dizer, a verdade minha é a minha última palavra. Ao passo que, se todos falaram da sua expressão de vida. E não tem sentido dizer, a minha é melhor que a de vocês ou a minha que vai fechar o nosso esquema. A gente fica incomodado como facilitador porque a gente está acostumado a costurar e não deixar a ponta solta. Mas quando se trata de depoimentos, eu penso que a gente deve também fazer um exercício de acostumar a ouvir sem colocar reparos. Tá? Por exemplo, olha, digamos que a gente está falando com um grupo de trabalhadores, que já são pessoas que são voluntárias na casa espírita, tá? Pessoas da assistência espiritual. Digamos que a gente diga o seguinte, olha, por causa do filho pródigo, me lembrei que no meio da sua aventura, ele vai viver lá uma vida de muitos problemas. Isso me leva a pensar o seguinte, olha, eu também tenho uma vida dividida. Aqui no centro espírita eu sou o santinho, mas lá fora eu gosto de, no fim de semana, dar uma relaxada com os meus amigos e às vezes eu faço algumas coisas que o eu do centro espírita não faria. E nem sempre a gente dá tempo para pensar nisso. Será que não é oportuno que a gente crie essa reflexão? Mesmo que a pessoa não vá se abrir com os outros, mas pelo menos ela pensou no seu processo de crescimento.
Então, meus amigos, peraí, deixa eu ficar aqui. Queria só dizer o seguinte, que essas questões, o fato delas mexerem com as pessoas, tem a ver com o nosso modo de nós nos transformarmos. Tá? E é isso que a gente queria falar agora sobre a questão da metacognição. Não é um palavrão, mas é simplesmente alguma coisa que, graças a Deus, não sou eu, é a Doris, que vai nos ajudar a pensar no assunto. Então vamos lá. E é interessante que a gente pense sobre esse assunto, porque esse termo vem de uma área de conhecimento interessado em compreender processos de aprendizagem. E nós, como espíritos, talvez tenhamos interesse de compreender o nosso processo de aprendizagem nesse nosso planeta Terra, que é a nossa escola. Então, como que o nosso espírito pode aprender aquele material, todo esse conhecimento que a gente precisa ter ao longo da nossa vida? E como que a gente pode fazer isso no nosso lugar de facilitador de aula, educadores e tudo mais. É uma área que fala que a aprendizagem é um processo. Se a gente pensar à luz da doutrina espírita, esse processo não começou nem nessa vida e nem termina nessa vida. Mas nesta vida, nós temos oportunidade de compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor em alguns momentos, que são as aulas que a gente está ali, junto dos educandos. Então, como que a gente pode favorecer esse momento através dessa área de conhecimento que fala que a metacognição vem além da cognição? E a cognição é o quê? É tudo que envolve memória, raciocínio. E talvez sobre isso a gente já saiba, nós sabemos o conteúdo que está dentro do Livro dos Espíritos. Nós até às vezes falamos o número da pergunta, sabemos a resposta. Mas será que isso é suficiente para que a gente de fato faça a nossa aprendizagem espiritual? Uma vez que para a aprendizagem acontecer, precisa ter necessariamente uma transformação? A gente não mede a aprendizagem, mas a gente sabe que ela existe quando tem transformação. Então, sabemos que o conhecimento sobre não necessariamente traz a aprendizagem. O decorar, o saber, até mesmo a nossa atenção, não garante o processo de aprendizagem. Então, a metacognição vem nos convidar a aprender sobre aprender, para que a gente possa consolidar o que a gente aprende. E apresenta para isso 3 estratégias de aprendizagem, assim chamadas, de estratégias. A primeira estratégia é chamada de tomada de consciência. É quando eu falo, nossa, é aqui que eu estou sobre esse assunto. Puxa, isso está certo, isso eu faço do jeito certo. Ou não, isso que eu estou fazendo está errado. Ou isso eu sei, ou isso eu não sei. Essa estratégia aqui é chamada tomada de consciência. E só depois disso é que eu posso entrar numa nova estratégia chamada autorregulação. É quando eu saio desse primeiro momento, onde eu sei, e falo, o que é que eu vou fazer para mudar? E num exame rápido nosso, a gente pode pensar, quantas coisas eu já sei, e a gente faz essa brincadeira. Vou deixar isso para a próxima encarnação. A gente faz isso. Então, quer dizer o quê? Que a gente parou na tomada de consciência. Mas se estamos comprometidos com nossa aprendizagem nessa temática, é necessário que a gente caminhe para uma nova estratégia, que é a estratégia da autorregulação. Partindo do que eu sei sobre isso, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou me esforçar para fazer? Para que então, depois desse esforço, que eu vou avaliar se eu consigo de fato fazer a minha mudança. Então, a gente vai sair um pouco do contexto da doutrina, porque já vou dar um exemplo da doutrina, para fazer uma coisa do nosso dia a dia.
resolvi que eu preciso aprender uma língua estrangeira. O quanto é que eu sei? Eu sei ler nesta língua, mas eu não entendo quando me falam nessa língua. Então, nesse momento, eu estou na tomada de consciência. Mas eu vou precisar usar essa língua. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a ouvir podcasts nessa língua, eu vou colocar minha TV para ver o filme nessa língua, eu vou pedir para as pessoas que falam essa língua falar comigo. Então, eu comecei a usar estratégias que me tiram do lugar que eu estou e que podem me ajudar a me transformar fluente nessa língua. E quando eu ficar fluente nesta língua, então eu me transformei, que é a última das estratégias. Tá claro assim? Vamos então para um exemplo. Quando a gente junta a metacognição, que são as estratégias, com a possibilidade de usarmos as perguntas reflexivas, tipo 2, isso se potencializa. Então, quando eu quero a autorregulação, e quando eu quero transformação, e quando eu quero entender o que é que eu sei sobre mim, sobre tal assunto, eu posso usar as perguntas reflexivas tipo 2. Porque elas vão me ajudar a me entender onde eu estou. Porque é impossível chegar em qualquer lugar sem eu saber onde é que eu estou. Então, eu não sou de São Paulo. Mas eu vou ter que ir embora. Hoje à noite eu vou para o aeroporto. E se eu falar, se eu ligar para um parente e falar como é que eu vou para o aeroporto, a primeira pergunta que ele vai fazer qual é? Onde você está? Então eu preciso saber, partir de onde eu estou. Tomada de consciência, faço uma pergunta que me ajuda a chegar ali, para que eu possa então fazer a sequência. E com isso eu posso, de uma maneira verdadeira, e posso, de uma maneira esforçada, medir. Nesse assunto moral, eu tomei consciência, mas ainda não estou me esforçando para fazer minha transformação. Nesse outro assunto de aquisição da minha moral, eu estou batalhando, eu estou me esforçando muito. E eu já sei qual é uma estratégia que eu vou usar. E aqui, aqui eu consegui mudar. De uma maneira consciente. Vamos então aos exemplos. Que ensinamentos de Jesus eu recebo com alegria, usando agora a parábola do bom semeador, tá bom? Como pano de fundo, todo mundo lembra? Tá. Quer dizer, que ensinamentos de Jesus eu recebo com alegria, como aquelas sementes que caem no meio das pedras, mas que ainda não enraizaram em meu coração, e diante das dificuldades eu sinto que a minha fé balança. Essa é uma pergunta que ninguém pode responder por mim. Mas que eu posso fazer para mim. É uma pergunta de autoconsciência, de tomada de consciência. Posso fazer outra. Como estão as sementes do Evangelho que Jesus já semeou em meu coração? Elas estão em meio a pedras, que diante da dificuldade ainda balanço na minha fé? Elas estão ao longo do caminho, porque ainda não compreendi direito? Aí o passarinho vai levar? Ou elas estão sufocadas em meio a tantos espinhos, que são as dificuldades do meu dia a dia? Porque em sementes do Evangelho que Jesus já semeou, que é conhecimento sobre o Evangelho, nós temos. Mas como é que esse conhecimento está em mim? O que é que já entrou de fato no meu coração? O que é que eu não dou atenção no meu dia a dia? O que é que eu falo, isso aqui está muito difícil, eu vou pensar para depois. Ixi, esse deixa para depois. Ou, quais ensinamentos de Jesus são como as sementes que ainda não compreendo e estão como aquelas largadas no caminho que os pássaros já levaram? Tem uma parte aqui que Jesus fala e eu não entendo. Eu até falo sobre isso, mas de fato eu não lembro, não entendo. É uma pergunta que a gente pode se fazer, não é?
Enquanto a gente faz esse tipo de pergunta, que são questões reflexivas tipo 2, nós estamos gerando em nós, ou quando nós fazemos em nossas aulas, estamos possibilitando em nossas palestras as pessoas a fazerem esta reflexão, uma tomada de consciência. Se o nosso desejo for a transformação, porque cada passo depende do anterior. Nós não vamos nos transformar sem a gente tomar consciência. E aí a gente trouxe exemplos também de perguntas de autorregulação. Uma outra parte do nosso estudo. Agora que eu identifiquei que ser manso e pacífico é a semente que ainda está entre os meus espinhos, esse ensinamento ainda está lá nos espinhos, como que eu posso colocar essa semente de fato no meu coração? O que eu preciso fazer no meu dia a dia, no trânsito, na minha família, no trabalho, para que eu consiga de fato ser manso e pacífico? Aí eu posso pensar sobre isso. Então eu tomo consciência dizendo, essa parte aí, ser manso e pacífico, do sermão da montanha, realmente é difícil. Mas agora eu já identifiquei, essa parte é difícil. O que é que eu vou fazer então? Vou começar a trabalhar com isso em casa? Ou no trânsito? Ou, certo. Então vamos tentar assim, quando discordarem de mim no trabalho, eu vou ouvir com educação até o final. Não vou esperar a minha vez, mas não como alguém que está esperando para dar o troco. Eu vou esperar, mas de fato vou responder da maneira que gostaria que me respondessem, quando alguém discorda de mim. Também estou trabalhando a ideia de ser manso e pacífico. Eu entendi que eu não sei ser. E eu já descobri que momento que isso acontece. Quando alguém discorda de mim, pensou diferente de mim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou me propor a fazer isso. Ou, no trânsito, se eu tiver alguma dificuldade, eu vou compreender. E não vou responder com outra buzina ou outro xingamento. Porque eu percebi que eu não sou mansa e pacífica no trânsito. Buzina, buzinou, levou. Xingou, xinguei. Aí, em determinado momento, naquela aula, eu entendi que isso não é ser manso e pacífico. Vou começar no trânsito. Como é que eu vou lidar com isso? Vou começar pelo trânsito. Buzinou, eu vou entender que aconteceu alguma coisa inesperada. Não vou responder. Estou trabalhando ser manso e pacífico? Eu falei isso, gente, teve um burburinho lá atrás. No trânsito foi o pior. Parece que é o mais difícil. Imagina levar uma buzinada e não responder? Que absurdo. Mas isso é autorregulação. E parece que uma pergunta reflexiva faz de fato a gente pensar sobre isso. Então, a partir da tomada de consciência, eu preciso para o segundo passo, chamada autorregulação. Para então eu poder, através de outras perguntas, chegar na transformação. Então, identifiquei que no meu trabalho, ao encontrar opiniões diferentes das minhas, eu consegui escutar até o fim, com uma atitude respeitosa, não esperando para contradizer, mas realmente em busca de uma solução. Que delícia! Que sonho! A nossa tendência é pensar assim, que sonho se o outro fizesse isso comigo. Viu como eu leio mentes? Mas é essa questão, a gente só muda a gente. E quando a gente está ministrando aula, nós estamos na possibilidade de estar trabalhando a mudança de cada um de nós. A minha, porque para fazer uma pergunta dessas, para elaborar uma pergunta dessas, eu precisei pensar sobre mim. E disparar esse tipo de pensamento nos alunos, naqueles que estão convivendo conosco. Bom, essa fala inicial tem esse desejo de fazer a gente pensar que isso pode ser possível. Que essas perguntas podem fazer parte, então, do nosso dia a dia. Que são perguntas reflexivas do tipo 2, que têm o objetivo de ajudar a gente no processo de transformação.
Tudo bem, ficou claro? Tá bom? Então, nós, para fazermos nossa atividade, essa questão das classificações, autorregulação, tomada de consciência e o reconhecimento, vocês não precisam fazer isso em classe. Que vocês vão precisar fazer questões reflexivas do tipo 2. Não importa se é de tomada de consciência, se é de autorregulação, não faz mal. O importante é pegar a prática e dizer, essa pergunta é sobre mim ou é sobre a vida? Que seria a reflexiva do tipo 1. Vamos evitar as reflexivas do tipo 1 e vamos treinar as do tipo 2. Tá bom? Então é isso. Nós vamos nos distribuir em grupos até 5 pessoas, já falamos isso agora no comecinho, né? Nós vamos escolher um assunto da lista que vai estar na lousa e vamos trabalhar com a ajuda dos monitores. Como foi, então, a experiência? Ótimo. Diferente, foi essa palavra? Excelente, excelente. A gente teve 2 momentos importantes aqui durante o dia, né? Então, de manhã pudemos refletir juntos, mas à tarde a gente teve a oportunidade de praticar. E ganhamos ferramentas para essa prática. Ferramentas que, na sala onde eu estava, a gente pôde notar que são ferramentas que, de certa forma, a gente já usava. Mas que, como toda boa ferramenta, às vezes precisa ser afiada, melhorada, né? Mas, e esse é um processo muito legal, porque ele tem a ver com o que a gente se compromete. A nossa doutrina, ela tem que ter aprendizado contínuo. Se evolui, a gente está junto, certo? Então, usar essa ferramenta não invalida o que a gente já fez até aqui. Só potencializa. E eu queria saber na sala de vocês, potencializou? Eu saí da minha sala, onde eu estava ali, a sala 1. Cadê o pessoal da 1.1? Aqui, ó. Com um arsenal de não só perguntas, porque elas talvez não sejam replicáveis, mas de ideias, de uma fortaleza íntima e um compromisso de levar isso para as nossas casas. Não saímos com isso? A gente sentou ali um pouquinho, eu não vejo a hora de praticar com a minha turma lá, né? Ou lá, seja lá onde for. Sim, as ferramentas têm essa necessidade, que a gente coloca em prática. E isso traz outros conceitos junto. Colocar em prática essa ferramenta, ela traz tanto benefício, a gente se sentiu motivado, porque sem querer, a gente vai vivenciando o cristianismo. A gente se coloca um do ladinho do outro. A gente se coloca para o outro. A gente estimula a partilha. Eu posso falar. Quando aquela pergunta vem no meu coração e de repente eu resolvo falar com a turma, aquilo torna-se uma troca entre iguais. E a gente vai tendo um ambiente propício para a gente fazer o que a gente precisa fazer, que é se transformar. Então, lá no começo da manhã, a gente vem falando de como que a gente pode tocar os corações. Foi até uma pergunta feita na hora da roda de conversa. A gente toca os corações quando a gente consegue tocar a consciência e unir os dois. É uma relação que não é só mente-mente. Ela é mente e coração. Na nossa sala, alguns grupos perguntavam, mas a pergunta é no eu? Ela não tem que ser no nós? Será que eu não estou excluindo quando eu faço no eu? Não, a gente inclui quando faz no eu, porque o eu sou eu e o outro eu é você.
Então, nós estamos fazendo uma autoconsciência. O nosso espírito se felicita. Ele faz assim, é para isso que eu estou aqui mesmo. Por isso que dá essa sensação gostosa, a gente sai energizado. Acabei de lembrar porque é que eu estou aqui. Então, essa ferramenta ela é potente, em todos os sentidos. A gente trabalhou por acaso hoje em círculos, não foi? E o que eu vi, assim, as pessoas trabalhando, sorrindo e festejando quando conseguia acertar a pergunta. E perguntas que aconteceram na nossa sala, a pessoa fez uma pergunta que eu precisei falar, gente, preciso mudar isso em mim. Imediatamente, por causa da pergunta que um colega fez. Então, se eu sou um palestrante, se eu sou o facilitador, o educador, e eu conseguir colocar isso em prática, que aquela pergunta que eu faço que vale para mim, vai valer para o outro, eu vou conseguir transformar. E para encerrar então, porque eu estou no tempo, eu vou encerrar com 3 perguntas. Primeira pergunta, que nós não vamos responder, mas nós vamos refletir. Qual desses desafios eu preciso iniciar a trabalhar? Então vamos começar assim, ó. De tudo que eu vi, ouvi e pratiquei, o que mais tocou o meu coração no dia de hoje? Para a gente pensar. Elencando essa pergunta, a segunda pergunta. Disso que mais tocou meu coração hoje, como facilitador, como educador, como é que eu vou colocar isso em prática? Pensa na prática. É na minha turma? É na palestra que eu dou? É na preleção que eu faço? E para encerrar, o que é que eu percebi que hoje, a partir dessa experiência, eu não consigo mais ser o mesmo? O que é que essa experiência teve a potência de me transformar? Que a gente possa continuar exercendo essa tarefa, nos transformando, mas apoiando os nossos irmãos também na nossa transformação. Obrigada. Tirando a dúvida que algumas pessoas eu ouvi perguntando, o material que foi utilizado, tanto aqui a explicação que o Eduardo e a Doris deram antecedendo a atividade, quanto o que foi utilizado nas salas, esse material será disponibilizado depois em PDF no grupo de WhatsApp. O que vocês acham? Bom? Palmas para eles aqui, ó. Palmas para eles que prepararam com tanto carinho um material tão importante e tão positivo aí para o nosso trabalho como educadores espíritas. Bom, não sei se perceberam, mas nosso encontro já está na reta final. Já está acabando. Ah, viu só? Eu ia falar isso, perder a oportunidade de adular um pouquinho o pessoal aqui e falar, vai lá de novo, ó, tá acabando, viu? Esse é sinal que o esforço de toda a equipe organizadora dos quatro movimentos espíritas valeu a pena, não é? Valeu a pena. Palmas para eles. Palmas para eles, muito bem. Bom, eu vou convidar agora aqui para o palco o Mário Velei, que é diretor da área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Cadê o Mário? Está aqui. Ele vai fazer aqui um apanhado, um resumo de como foi o nosso evento. Mário, por favor. Boa tarde. Fim de festa, fim de curso, é sempre a mesma coisa, né? O pessoal já está desgastado, mas eu estou aqui para agradecer. Nós tivemos um dia muito ativo. E esse dia muito ativo é resultado de meses e meses de conversas semanais, desde o ano passado. O que será que nós vamos falar no próximo ano? Como será a jornada na educação no próximo ano? E esse trabalho veio sendo feito, finalizado ontem.
nos últimos detalhes, porque já estava tudo pronto, mas sempre tem uma outra coisinha. Como é que nós vamos subir? Como é que nós vamos descer? Para quem vai? Para onde vai? Os temas que foram colocados aqui, dos temas que foram colocados aqui, eu gostaria de citar o Transformando Corações. As palavras que nós mais dizíamos era tocar as fibras da alma. Fazer com que as pessoas realmente não fizessem um curso pura e simplesmente por conta do conteúdo. Que as perguntas que são feitas não fossem as perguntas conteudistas o tempo todo. Porque nós temos recebido da espiritualidade, as reuniões que nós fazemos na diretoria, nós temos recebido mensagens, é preciso colocar mais sentimento, é preciso ser menos conteudista, não com essas palavras, mas nós precisamos tocar os corações, nós precisamos colocar mais sentimento, nós precisamos transformar o ensino espírita em algo que transforme, não que forme simplesmente. É além da formação, é um curso de transformação. E nós só conseguimos isso melhorando as nossas técnicas de ensino para cativar as pessoas, mas principalmente colocando o nosso próprio sentimento naquilo que nós fazemos, para que as pessoas tenham esse tipo de sensação também. E, baseado nisso, nós pedimos que vocês reflitam a respeito de como tem sido o nosso ensino, de como tem sido a nossa aula, de como tem sido as questões que nós fazemos. E vamos aqui, eu nem sei quanto tempo eu tenho. Não, mas assim, já, porque eu tinha 7 minutos para falar, se ele vier com a plaquinha de 5, ele já teria que ter passado, não é assim? Então, nós vamos convidar vocês para a próxima jornada, para o próximo encontro. Pronto, não se sinta excluído, tá aqui. Então tá bom. Nós vamos convidar vocês, porque se tem uma coisa que eu quero falar agora, como anfitrião desse evento, não como diretor da área de ensino da FESP, mas como um dos anfitriões aqui deste evento, parabéns a vocês. Talvez vocês perguntem, mas parabéns por quê? Porque vocês ficaram até agora. Porque vocês mostraram que realmente têm interesse em modificar, em transformar. Que vocês realmente participaram daqui porque têm vontade de que a doutrina espírita seja ensinada nas suas características doutrinárias, mas que seja principalmente praticada, mas que seja principalmente interiorizada, porque nós estamos em constante evolução. Então eu parabenizo a cada um de vocês que permaneceram aqui. Os que foram por questões de outras necessidades também estão de parabéns. Mas nós reservamos esse tempo da nossa existência, esse dia da nossa vida, em benefício dos outros. E nós sabemos que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, parabéns por terem participado desse evento. Nós contamos com vocês no evento que nós faremos no ano que vem, que na próxima semana já vamos ter reuniões para ver o que nós vamos fazer o ano que vem. Então, até o ano que vem. Mas antes, eu preciso fazer um comercial aqui. Vocês me dão licença? Nós teremos o curso de férias na próxima semana. As matrículas ainda estão abertas. O tema é Ciência com Deus. Nós teremos 4 palestras, uma refletindo o passado. Darwin e Kardec, será que são compatíveis? Refletindo o presente, neurociência e espiritualidade, será que é possível compatibilizar? Até onde nossos estudos estão coerentes? Né? E a terceira palestra é sobre metaverso futuro.
Tudo isso que nós estamos vendo hoje, será que é compatível com esse conceito? Será que vai acabar Deus? E depois, no fechamento, nós teremos uma palestra sobre Deus e ciência, com Manuel Portácio, que vai ser bastante interessante. Então, vocês estão convidados. Mas eu gostaria de encontrar com todo mundo no próximo ano, no mês de julho, para o nosso próximo encontro. Posso contar com vocês? Yes. Viva! Muito bem, ó, já temos mais oportunidades de aprendizagem aí, aprendizado em breve. Dando prosseguimento aqui para os últimos momentos, eu vou convidar aqui no palco o Roberto Magalhães, que é presidente aqui da FESP, para fazer um último pronunciamento aqui, antes de partirmos para a prece para o intercâmbio mediúnico. Por favor, Roberto. Prefere aqui? Está desligado. Vocês estão felizes, pessoal? Deu para sentir a energia. Eu fui passando nas salas, bom, uma delas, acho que na 1.1, eu até saí, porque as perguntas eram tão provocativas, nossa, parece que é tudo para mim, né? Eu estou tomando lição em perguntas assim, né, que a gente estava simulando lá as situações, né? Mas parabéns mesmo por vocês terem ficado, espero que realmente tenha valido a pena. E colocar em prática, né? Como a Doris disse, o segredo agora é colocar em prática e aí gradativamente nós vamos aprimorando, né? Algo que é tão importante. Nós costumamos dizer que o espiritismo, a parte intelectual dele é muito interessante. E curtimos muito aprender o lado ciência, né? O intelecto, etc. Mas não é o mais importante do espiritismo. O mais importante é essa força transformadora que nos torna seres humanos melhores, por que não dizer espíritos melhores? E aí isso nós conseguimos com questões desse tipo, provocativas. Então espero que vocês realmente tenham curtido e principalmente que possam colocar em prática. Mas eu subi aqui para lembrar um outro detalhe. Esse evento, ele faz parte de um programa. Então vocês lembram que na parte da manhã eu até perguntei quem já tinha feito parte da jornada do ano passado? Eles fazem parte de um grupo. E dentro desse grupo, nós postamos temas relacionados a ensino e aprendizagem. E nós conduzimos trilhas de conhecimento. Aproximadamente 3 trilhas de conhecimento por semestre. Então, não saiam do grupo por enquanto. Eu vou postar o link desse outro grupo. Aí quem não estiver fazendo parte, se inscreva lá, que aí vai receber uma série aí de informações que vão ajudar aí a nossa melhoria, tanto no ensino como na aprendizagem. Tudo bem? E a Cris estava me lembrando um convite importante, né, Cris? Nós vamos ter outro encontro de educadores, só que aí voltado para a infância e juventude e mocidade, que vai ser no dia 26 de julho, é um sábado, também o dia todo. Só que aí o público, o alvo, né, aí estamos falando de infância, juventude e mocidade. É isso? Tá certo? Então, gente, obrigado mais uma vez, prazer estar com vocês. E espero que voltem sempre, não somente nesse evento de educação, mas em todos os outros eventos aí que a gente promove, tá? Muito obrigado, pessoal. Partindo aqui de fato para o momento final do nosso encontro, mantendo toda essa energia e essa vibração positiva que o Roberto já destacou e que todos nós sentimos, né? A energia boa pelas reflexões, pelo aprendizado, pela oportunidade que tivemos. Eu vou convidar agora para subir ao palco a Sandra Oliva, vice-presidente da União Fraternal, e a Carla Constantin, diretora da área federativa da FESP, para que elas possam, a Sandra, fazer o intercâmbio mediúnico com os mentores e com o mentor deste evento, e para que a Carla possa fazer o encerramento desse nosso encontro. Corrigindo, a ordem estava invertida aqui. Primeiro serão as vibrações, depois o intercâmbio mediúnico. Então, depois de que todos nós aqui recebemos, aprendemos, compartilhamos, agora é o momento de nós exteriorizarmos os nossos melhores sentimentos em forma de agradecimento a tudo que nós aqui recebemos hoje. Então vamos vibrar. Vibrar é emitir pensamentos de paz, de amor, de serenidade. Então vamos envolvendo o nosso planeta nas melhores vibrações.
vibrações de muita paz. Vamos envolvendo todos os países nessa luz intensa, principalmente aqueles que estão em situação de guerra, de flagelo. Vamos vibrando para que toda a população desses países possam receber o acalento e o abraço amoroso que enviamos em forma de vibrações. Vamos vibrando para todos os governantes, para que eles possam ter as suas decisões sempre baseados no amor. Vamos vibrando por todos nós governados, para que nós possamos vibrar pelos nossos governantes, para que o amor sempre impere. Vamos agora vibrando pelo nosso país, imaginando o Brasil envolto de uma luz muito intensa, e vai jorrando sobre cada estado, cada cidade. Muita paz, muito amor, muita fraternidade. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que possam estar em situações vulneráveis, seja nas ruas, seja nos hospitais, nas creches, nos asilos, para que todos eles possam receber o fortalecimento necessário para que cada um possa superar os seus desafios. Nós vamos igualmente vibrando por todas as casas que estão com as portas abertas e colaboram pelo amor. Vamos vibrando por esta casa que nos recebe, nos acolhe. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, pelos nossos lares, que possam ser fortalecidos e que o amor do Cristo possa sempre estar ancorado em nossos lares. Vamos vibrando por nós mesmos, para que nós possamos sempre perseverar no nosso propósito de, pelo amor e através do amor, tocarmos os corações. Que assim seja, graças a Deus. E agora, mantendo as mesmas vibrações de muito amor e de muita sustentação, nós vamos envolvendo a Sandra, que trará para nós a mensagem do mentor. Queridos companheiros, que alegria podermos estar aqui ao lado de vocês. Tantos e tantos séculos já se passaram em que nos encontramos presentes, unidos, e que muitas vezes nem ao menos percebemos a presença de tantos companheiros ao nosso lado. E no momento em que tantas instruções nos são passadas, no momento em que pretendemos transformar mentes e corações, a união é novamente permitida e, com certeza, alguns de vocês aqui presentes conseguiram sentir o apoio através da vibração que a espiritualidade nos coloca através dos sentimentos, através do amor recebido.
e de todo o carinho, o amparo que poderemos levar ao retornar aos nossos locais de origem. Muitos sonhos existem na mente de cada um de nós. Alguns ainda precisam se tornar realidade. E sabemos que para isso é necessário muita persistência, muito estudo, mas acima de tudo, a prática amorosa, acolhedora, como tanto foi colocado durante todo o dia. Aqui hoje, deixamos vibrações positivas para que cada um possa levar consigo e utilizar durante os trabalhos, sejam eles realizados com adultos, com idosos, ou até mesmo com aquelas crianças em tenra idade. Estaremos ainda acompanhando todo este trabalho, que com certeza os reunirá novamente e que com um pouco mais de força, de apoio e de vontade de crescer e cumprir com todas as metas, os propósitos assumidos nesta encarnação, mais uma vez estaremos juntos. Que o Mestre Jesus acompanhe e ampare a cada um de nós. Que assim seja. Nós agradecemos o nosso companheiro, mentor, que trouxe essas palavras, que acalentaram os nossos corações e nos incentivaram à prática que hoje aqui todos nós estivemos presentes. Agradecemos, pedimos que Jesus o envolva no seu amor, que nós possamos contar com a sua presença em próximas oportunidades. Graças a Deus. Então nós vamos agradecendo a presença de todos vocês, que Jesus nos envolva no seu amor e que nós possamos voltar com segurança para os nossos lares. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Carla. Obrigado à espiritualidade que não só passou a mensagem, mas que durante todo o evento esteve aqui nos intuindo, nos protegendo, mostrando através da influência positiva dos espíritos amigos, os caminhos para, como educadores, conseguirmos atingir o coração das pessoas e as mentes. Eu quero externar o agradecimento aos 4 órgãos espíritas que se juntaram para realizar este evento, mas falar sobre um órgão, sobre uma instituições são feitas de pessoas, são feitas de seres humanos. Então, todos aqueles que trabalharam por este evento, como o Mário bem citou, desde o ano passado, se esforçando, se empenhando, agradecer aos voluntários que estiveram aqui servindo e auxiliando na orientação, no apoio, a equipe técnica que foi primorosa aqui, dando todo o suporte necessário para o evento, e agradecer a cada um daqueles que esteve aqui com vontade, com dedicação, abertos para aprender alguma coisa nova, porque é desta maneira que a gente cresce, nos colocando como humildes servos do Cristo, humildes aprendizes, que nós poderemos ser mais úteis e efetivos na seara do Cristo. Uma boa tarde a todos, um excelente retorno para os seus lares e que a gente possa se encontrar novamente no ano que vem. Fiquem com Deus.